sou Manuela, sou terapeuta transpessoal, formada com a turma 12. Comecei na turma 11, ganhei meu filho nesse intervalo, e aí voltei e concluí com a turma 12. Eu atendo presencial em São Paulo e também atendo online. Trabalho bastante com puerpério, com maternidade e com mulheres que estão passando por processos de redescobertas e renascimentos. E fico muito feliz em fazer parte desse simpósio como uma das organizadoras e também apresentar a Frida. A Frida, para mim, foi uma das maiores inspirações durante meu curso da pós e continua me inspirando bastante. E espero que a palestra dela ressoe aí para vocês também. E vou apresentá-la aqui para vocês. A Frida, ela é psicóloga clínica, especializada em psicologia transpessoal pela Lubrate, em psicoterapia corporal integrativa pela Lubrate, em psicoterapia corporal pelo Núcleo Neo-Haitiano, em São José do Rio Preto, São Paulo, em constelações familiares pelo Hellinger Ciência, Instituto La Monteira, Vida Plena, em constelações organizacionais e coach sistêmico pela Conexão Sistêmica São Paulo. A Frida é docente em psicoterapia corporal integrativa da pós em psicologia transpessoal da Lubrate, em constelações familiares pelo IPEC, é professora e coordenadora da formação em psicoterapia corporal pelo ICI Roraima, ou Rondônia, Rondônia, e institutos parceiros. Então, Frida, seja muito bem-vinda, a palavra é toda sua. Gratidão profunda por esse momento, né? Eu estou assim encantada com tudo que está acontecendo aqui, com as pessoas que me antecederam, e lembrei um pouco a Magali de ser depois da Vera, né? Eu ser depois do Gustavo também, né? Com essa explanação belíssima, profunda, fundamentada, um cara super jovem, assim, né? Que a gente fica encantada da gente ter esses seres nessa busca e trazendo tanta informação e conhecimento para a gente. Assim, encantada, né? Eu falei assim, será que ele é um savantista, né? Então, assim, de tanto conhecimento que ele já tem nessa área. E aí eu fico grata, né? Porque falar do corpo, para mim, assim, é um estado de consciência, né? Eu gosto muito de estar falando sobre o corpo, que é a minha prática desde 94, ela tem se baseado na questão corporal, né? No acolher desse corpo no setting terapêutico, a partir da visão daquele ser que chega no consultório e que eu vou recebê-lo na recepção, desse olhar de acolhimento, de amorosidade, né? De olhar para esse ser que ali se encontra, e eu gosto muito de associar a minha prática com algumas, principalmente com a questão da arte, né? Principalmente por seu corpo. E me lembra muito a citação de Michelangelo, quando ele fez esculturas tão perfeitas que só faltavam falar, e ele bateu assim e falou para o Moisés, quando ele concluiu a obra, e disse assim, parla, de tão perfeito que era. Aí perguntaram como ele fazia escultura tão perfeita que só faltava falar. E ele falou assim, eu não as fiz, eu vi no mármore e retirei os excessos. Então, esta é a visão e a postura do terapeuta transpessoal, que acolhe aquele que chega no seu espaço, né, no seu setting terapêutico para um trabalho. Então, esse olhar, né, ver aquilo que está além das palavras, né, que está além de uma queixa, e isso é uma coisa assim, que me encanta, porque o ver do terapeuta é muito significativo, mas poder conduzir esse paciente, esse cliente, nesse ver, essa dimensão que ele tem, é muito mais significativo. Porque o corpo, dentro da abordagem integrativa, ele é um recurso, ele é um coterapeuta, ele é um recurso para o paciente acessar no aqui e agora todas aquelas possibilidades, a sua graça, a sua leveza, seu estado de santidade e sacralidade, que muitas vezes foi esquecido, restringido, né, por estruturas, por tensões da sua própria historicidade de vida, né, daquilo que o aprisionou. E aí eu assim, é como se fosse assim, é um estado de comunhão. Naquele momento, não importa a condição que o paciente chega, mas é um estado de comunhão.
E eu gosto muito quando a gente já aprendeu, eu já aprendi isso na corporal, aprendi na transpessoal e na constelação, é trazer para o coração aquela dor. Trazer para o coração aquele ser que se presentifica ali, que vai começar a se desnudar. Já se desnuda quando chega até você, quando ele busca, no último recurso, o setting terapêutico. Porque são muito raros os pacientes que vão lá para um autoconhecimento. Eles vão, às vezes, no extremo da sua dor. E essa dor é muito visível através de uma queixa, de um sintoma, que é o caminho e a mensagem do corpo, que é o grito final desse ser, dizendo assim, olha, me olha, me olha. Né? E esse trabalho, né, se aventurar do terapeuta e permitir que esse paciente também se aventure nessa jornada, é algo extremamente assim, gratificante. E os resultados, né? Eu estou assim, trazendo um exemplo. Recentemente, eu atendi um paciente que estava 13 anos com síndrome de pânico, né? Uma pessoa com uma estrutura de caráter rígido, muito forte, uma pessoa assim que tem muito da vida, uma pessoa que trabalha com design, com arquitetura, e ele estava extremamente adoecido. Teve um episódio de pânico quando ele subiu uma torre, ele nunca tinha tido, mas emergiu naquele momento. E a gente está quase 3 meses em terapia e o resultado é tão bonito quando você vai trabalhar nesse corpo, na respiração e na compressura das tensões musculares para facilitar, para que o paciente possa se sentir melhor e trabalhar com as técnicas de respiração para as crises de ansiedade. E ele diz assim, já tem umas 4 sessões que ele diz assim, eu pergunto, e aí, como você está? Aí ele diz assim, nossa, eu estou pleno, eu estou muito bem, mas eu não quero parar aqui, eu quero mais. Então, ele sempre fala assim, ai, Frida, já estou até assim, dizendo, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou bem, eu estou bem. Mas cada vez que a gente busca e trabalha exatamente o corpo como recurso, ele traz referenciais e aprendizados profundos, um autoconhecimento. E ainda de couraças a serem desbloqueadas, trabalhadas, para que ele possa viver mais plenamente. Então, é esse o significado do trabalho corporal que eu realmente, assim, que eu desenvolvi. Eu comecei em 94 com a corporal, mas faltava algo, eu precisava concluir algo, porque eu trabalhei muito na área psicanalítica durante 14 anos. E quando eu conhecia a corporal, aquilo, assim, aquele corpo que se mostrava no site terapêutico, e eu olhava, eu via que tinha uma mensagem, eu tinha visto o Reich lá atrás na faculdade, mas não tinha um aprofundamento. E aí foi quando eu fiz um curso, um workshop de psicoterapia corporal com a Ivani Carolo, e aí nós a convidamos para vir a Rondônia dar a formação para a gente. E aí foi um casamento, uma dança em relação a esse corpo profundamente sagrado. E depois de um tempo eu achava que faltava mais alguma coisa, que era o sentido da espiritualidade nesse corpo, da dança, do movimento mais leve, e veio a transpessoal, né? Então, assim, depois veio a gestalterapia, veio a constelação. Então, assim, você faz juntando todas as formações que eu fiz até agora, todas as especializações, eu trago para o corpo. E ficou uma referência na gestalt, na transpessoal, na constelação, do meu trabalho corporal. E é um trabalho assim, que você fala assim, você tem esses referenciais, tem os referenciais teóricos, mas muito do meu trabalho é o do meu aprendizado. Daqueles também que se presentificam junto com o cliente, e que às vezes tem estado de consciência diferenciado e que traz aqueles ajudantes, enxergam aquele ajudante no consultório e que nos passam muita informação sobre o trabalho realizado, está sendo realizado. E fala, eu venho toda vez na sua sessão porque eu estou aprendendo, mas eu quero dizer para ela algo que eu sei. Então, teve várias situações assim. Então, assim, quando eu escrevi meu trabalho da especialização, eu tinha muita ajuda de um outro nível de consciência também. Então, a transpessoal me ajudou a acolher isso para mim e para meus clientes também. Então, como desenvolver essa espiritualidade no corpo? Como desenvolver? Como trazer essa essência que está tão aprisionada nesse recinto, como diz Santa Teresa d'Ávila, nesse castelo? Como adentrar nessas moradas, né? Nesses vários compartimentos desse corpo que foi se cronificando ao longo de muitos anos, e que exatamente é nessas cronificações que a gente vai abrindo esse castelo que vai se revelando o ser que é, aquele que está ali encoberto. Então, é uma viagem linda, é uma viagem de autodescoberta que, assim, que você percebe o retorno gradual desse ser da criação. E aí eu vou pedir para trazer o slide, Manuela,
para a gente passar aí, para a gente fazer uma pequena reflexão sobre uma obra que eu gosto muito. Então, eu queria que você botasse o slide para a gente falar um pouquinho sobre isso. Esse é o slide do Corpo, Essência e AIT, e aí depois vem o outro slide. E aí ele fala, ele traz um momento em que ele vai falando essa expressão, tu me deste um corpo. Isso é um título de um livro de uma freira que escreveu um livro belíssimo, trazendo toda a questão do sagrado, da Bíblia, das passagens bíblicas sobre o corpo, que é Ana Roy, e ele diz assim, tem uma passagem no livro dos Hebreus que fala assim, tu não quiseste sacrifício e oferta, em vez disso me deste um corpo. Por isso eu disse, eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. E a partir dessa reflexão, eu quero convidar vocês a refletir sobre essa fala, sobre essa frase. Tu me deste um corpo. Eu habito a minha mente ou eu habito o meu corpo? Eu estou sentada, sentindo meu ventre, minha respiração, minha pulsação. Em que lugar que eu estou? O que eu faço com esse corpo, né? Então, eu vou parar aqui 1 minutinho, 2, para você refletir sobre esse corpo que foi te dado, através do seu papai, da sua mamãe e de uma outra criação maior, além da nossa compreensão. Então, eu estou convidando vocês, nesse momento, a olhar essa pintura que é do Michelangelo na Capela Sixtina. Eu achei muito interessante a análise dessa pintura, né, onde ele mostra a criação de Adão, né, onde Deus está aí, criou Adão, deixou na Terra, e esse trabalho da representação de criação de Adão, que dá origem ao homem na figura de Adão, nos remete um pouco a esse homem caído, né, que se encontra na Terra e que muitas vezes, embora seja um homem com um corpo belo, né, extremamente, né, você vê como ele conseguiu mostrar nesse afresco o quanto que Adão está aí, lânguido, com a mão um pouco bem solta, bem flexível, enquanto que Deus toca a mão de Adão. Os corpos de Deus e de Adão, eles estão no mesmo nível, mostrando essa dimensão divina dada pelo Criador ao humano que é em nós. Então, essa similaridade dessa obra, né, de Michelangelo mostra um pouco o nosso trabalho como terapeuta, daquele que acolhe, daquele onde o paciente, né, lança a sua mão em direção, e às vezes não é uma mão, mas é uma mão que está ali disponível, né, ainda assim desnudado, né, na sua dor, né, no seu sofrimento. E aí é muito interessante que a gente olhe também para esse gesto de Deus, que é o próximo slide, esse tocar de Deus, né, que é exatamente a obra onde, quando você chama muita atenção, embora tenha um belo corpo de Adão, mas esse significado dessa mão é extremamente significativa. Por quê? Porque a mão está ligada ao conhecimento, né? Ao conhecimento na tradução dos terapeutas, a prática da imposição das mãos. Mas essa é uma mão, olha a mão de Deus, o quanto a mão de Deus está ali firme, que é a mão do terapeuta que acolhe esse cliente, que acolhe esse Adão ainda, que está muito ainda na terra e envolto em sofrimento, esquecendo a sua natureza divina. E aí os dedos do personagem estão quase se tocando, que é um ponto alto dessa composição, que será conferida através do quê? Da conexão e da vitalidade do Criador. Como vocês se colocam diante desse ser que se presentifica nessa forma sofrida como Adão está? E aí, o que acontece? O terapeuta, ele precisa ser também esse Criador. Como Criador? Não estou falando só da divindade, do Deus, não é equiparação, mas daquilo que nós somos, como centelha também, e que já percorremos toda a nossa trajetória. Então, o que acontece?
Deus, está agraciando Adão com a vida, é um toque. Assim também como existe aquela metáfora que também eu gosto muito de falar nos meus cursos, que eu gosto muito de usar as expressões do Gênesis, da criação, e fala, quando Deus fez o homem do barro da terra, inspirou-lhe o sopro nas suas narinas e lhe deu vida. Então, é mais ou menos isso que Deus está fazendo aqui. Então, assim, como que é importante para nós, enquanto seres humanos, entrarmos nesse movimento de acolhimento do cliente. E aí vem o despertar no próximo slide de Adão. E a gente pode olhar para Adão, que olha para Deus, que olha para a sua divindade. Né? O próximo slide, Manuel. Adão despertando. E esse Adão que desperta é um homem preguiçoso, é um homem ainda que está caído, assim como muitos que chegam no nosso consultório. Ele levanta o tronco em direção a Deus, apoia o cotovelo em seu joelho e se aproxima do gesto divino. E é mais ou menos a fase do reconhecimento nas etapas da psicoterapia transpessoal, em que ele aceita, em que ele reconhece, em que ele se propõe a fazer algo. E é muito interessante essa imagem para o começo do processo dentro da psicoterapia corporal e da abordagem integrativa também transpessoal. É quando o paciente, no despertar, normalmente eu uso no consultório, na terapia, eu sempre faço, o paciente chega, para que ele não estranhe, ele traz a queixa dele, ou faço algumas perguntas, como anamnese, mas depois eu faço o mesmo movimento com o paciente andando no consultório. E é para que ele possa sentir no seu corpo toda essa queixa corporificada. E é muito interessante que, a partir desse momento, o paciente começa a perceber algo que está ali, que estava oculto e encoberto para ele, mas que está corporificado. Porque senão passa a ser só uma questão abstrata, né? E, na verdade, a consciência ela precisa ser trazida para esse corpo, precisa ser corporificada. E, através dos movimentos, da respiração, e desse caminhar e desse andar, esse processo começa a acontecer. E, a propósito, né, dessa figura, né, que anatomicamente Adão está representado, está com os músculos à mostra, e mostra também as couraças. E, às vezes, mesmo na roupa que o paciente tem, você consegue enxergar. E aí você começa a olhar e identificar toda a trajetória de vida e a história desse cliente, com essa historicidade impressa em musculatura, em tensões, em movimentos, em respiração que está extremamente comprometida, e a partir daí o trabalho começa, uma jornada começa. E aí é muito interessante quando a gente olha para o corpo do Criador, que é o próximo slide, que está envolto num manto vermelho, né, inflado pelo vento, muitas figuras angelicais acompanhando esse Criador, e vem Eva aí, se vocês verem Eva aí abraçada, parece abraçada a Deus, e essa dimensão feminina do acolhimento e da profundidade que Deus traz. Então, olhar para esse Adão que espera do céu um momento dessa inteireza dele, dessa completude dele, essa dimensão do feminino que traz ele para essa existência. E quando a gente também olha para essa magnitude desse Criador envolto nesse manto, tem um outro slide que mostra uma coisa que um pesquisador americano percebeu, chama Franklin, que ele encontrou na criação de Adão o enorme semelhante entre o desenho da anatomia cerebral e a figura de Deus, com anjos envoltos nesse manto vermelho. E tem, na verdade, ele tem estruturas similares ao cérebro, que é o lobo frontal, o nervo óptico, a glândula pineal, a pituitária, né? E o cerebelo. Então, essa teoria traz um sentido muito profundo para o nosso trabalho e para esse mundo também da racionalidade. Deus também encarna essa racionalidade, esse mental, esse cérebro na nossa existência. Não é só o divino, mas é também o corpo encarnado, o cérebro, a razão, o pensamento, essas dimensões que vêm desse ser que realmente se apresenta nessa figura. Então, eu trouxe essa imagem para vocês, para a gente olhar um pouco para isso, né? De como a gente encontra em detalhes, por exemplo, quando a Vera trouxe o pombo, hoje eu estava olhando, né? Como que esse pombo trouxe várias expressões desse pombo, trouxe o lugar que nos encontramos nesse momento na existência. E aí, vamos olhar um pouquinho para o próximo slide, Manuel.
que é o trabalho na abordagem integrativa, né? Que integra, no contexto terapêutico, as abordagens corporais com a didática da psicologia transpessoal. Então, o trabalho corporal se processa dentro também dos eixos experiencial e evolutivo. Quando o cliente chega no primeiro momento, ele está no reconhecimento ainda, né, na dificuldade de reconhecimento. E a prática do corpo, enquanto recurso, é muito mais fácil de você, do paciente, acessar e reconhecer o lugar que ele se encontra, o sofrimento que ele se encontra, né? E a partir desse eixo experiencial, muitos efeitos curativos desse reconhecimento e dessa identificação começam a evoluir para outras etapas. Então, o trabalho da psicoterapia corporal com abordagem integrativa, ela utiliza todas as etapas do processo transpessoal, da didática transpessoal proposta pela Vera, né? E quando a gente, por exemplo, quando nós terapeutas podemos captar esse olhar de acolhimento, de compreensão daqueles que se aventuram a desvendar suas expressões, possibilita mudança profunda no nível, naquele que habita o corpo e no próprio corpo que ali está presente. Então, eu gostaria de ir para o próximo slide, se for possível. Então, todo o trabalho corporal, ele é uma trajetória de vida do cliente, faz com que você acesse essa trajetória de vida, né? Analise as coráceas, né? Desnudando o que está oculto, fragmentado, e transformando sintomas pela estimulação das funções razão, emoção, sensação, né? Resgata essa dimensão sagrada do corpo, a sensação de prazer e bem-estar, o sentimento de amorosidade consigo mesmo e de integração com o ambiente e com o universo. Próximo slide. Então, outras possibilidades. Restabelece o fluir da energia. É muito interessante que no trabalho da psicoterapia corporal, quando você restabelece esse sistema energético, você tem o paciente experimenta o sentimento de unidade, né? Porque existe um princípio interno, segundo David Boadella, que é um psicoterapeuta corporal, que trabalha, fez pesquisas sobre a formação das estruturas a partir da embriogênese, né? Quando a criança vivencia situações de profunda sinergia com a mãe e de alguns sofrimentos, essas couraças podem começar a se desenvolver já a partir da embriogênese. E ele diz que, mesmo diante dessas couraças e dessa situação, existe dentro de cada ser humano um princípio interno que possibilita o acesso a esse externo, que é esse corpo presentificado, que é o princípio de cura, e que pode levar esse cliente a essa mudança de consciência, né? E que possa facilitar esse processo de cura. Então, você vai entrando em contato com o corpo, no seu andar, na flexibilidade ou rigidez dos seus membros, na consciência das suas tensões, da sua energia, da sua respiração. Todo o trabalho corporal, ele começa com a consciência da respiração, com consciência do pisar, do sentir, o pisar, o estar na terra, o estar na sua realidade, para a partir daí evoluir para uma outra dimensão e para outros níveis de consciência. Ele só deve acessar outros níveis de consciência com essa estrutura de consciência, de corporeidade que ele precisa tomar consciência para que ele possa realmente evoluir para outros níveis. Então, é importante que a gente perceba que esse sistema energético, ele integra movimento, sentimento e pensamento. Um fluir gracioso, a graça, o sentimento de pertencimento, né? E de realmente de manifestação da sua natureza divina dentro dessa dimensão. Então, assim, como que esse terapeuta corporal vai estar acolhendo esse ser que se presentifica? Pode passar, Manuela. Você está conseguindo escutar, Manuela? Está bem? Tá, ok. Então, assim, toda a dinâmica terapêutica transpessoal, ela vai inserir um manancial de recursos que o próprio cliente tem, que pode ser acessado sob certas circunstâncias, seja a estimulação da respiração, seja o movimento, seja uma compressura, né? Seja um desenho, seja qualquer recurso que você tem para que ele possa acessar. E nós, psicoterapeutas corporais integrativos, o corpo ele é o facilitador desse movimento, desse manancial, que vai facilitar a manifestação de uma ordem mental superior. Porque o corpo é a via de acesso a esse eu superior, no caminho do eixo evolutivo.
e muitas vezes ele é bloqueado por uma historicidade, né? Por castrada, amputada e fragilizada, entre tantos percalços inscritos no corpo. Então, a finalidade do trabalho, para a gente findar esse momento, é favorecer um agir existencial com uma espiritualidade encarnada numa corporeidade espiritualizada. Todo o trabalho se baseia nisso. E ter uma visão integrada e unificada desse ser humano presente, né? E também que exclui todas as dicotomias e acredita na essência desse ser. Então, voltamos de novo a falar daquele momento. O terapeuta corporal que trabalha com abordagem integrativa transpessoal, ele traz à tona aquilo que está oculto, né? E, através de diferentes recursos, favorece o reconhecimento desse território sagrado e dessa essência que habita esse ser. Que tem toda essa dimensão de divindade daquele que o criou, daquele que possibilitou sua existência terrena. E aí ficamos aqui. E aí gostaria de falar também, não tinha visto esse slide, que eu me atrapalhei toda, viu, Manuela? Com essa história do computador. Esse eu acho que é o último. O corpo comunica-se de forma silenciosa, mostrando através de seus contornos e expressões de camada toda a trajetória de vida da pessoa. Já tinha falado com isso também. Ela se dirige ao homem em sua inteireza, e o terapeuta que acompanha esse corpo que somos não é apenas um médico, não é somente um psicólogo, um educador ou um sacerdote, mas mantém unida ao mesmo tempo a competência e a escuta destas personalidades, da mesma maneira como ocorria com os terapeutas de Alexandria, que cuidavam do corpo, do psiquismo e também do ser espiritual. Trata-se, pois, de escutar cada uma das partes do nosso corpo, do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico e espiritual. Maravilhoso. Sempre uma inspiração te ouvir, Frida. E assim, é pouco tempo que você fica preocupado em correr e dá tempo. Sim. Eu vou aproveitar aqui para fazer uma pergunta da Gabi. A Gabi colocou aqui, né? Tem alguma região do corpo que pode ser mobilizada em momento de muita angústia ou ansiedade para alívio? Um exercício? Eu normalmente eu mobilizo a região do diafragma, né? Eu deito o cliente, eu deixo o cliente deitado, trabalho a respiração dele deitada, com as pernas fletidas, com os pés apoiados, né? E vou estimulando a respiração, fazendo pressão na região do abdômen. Vou fazendo essa pressão na região do abdômen. Eu começo sempre com a inspiração, sempre. Eu peço para o paciente expirar, porque o paciente que está no momento de ansiedade, de crise, ele não tem espaço para inspirar, porque ele tem muito ar retido, porque ele tem muito medo. Então, ele tem muito ar retido. Então, às vezes, a pessoa, numa síndrome do pânico, numa crise de ansiedade, fala: eu não estou conseguindo respirar, não tem ar. Tem muito ar, mas eu não tenho espaço interno para inspirar. Então, eu começo com esvaziamento, às vezes 3 movimentos de esvaziamento, pressionando a região do abdômen e do diafragma. E faço todo um movimento nessa região aqui, ó, de compressão e de abertura aqui embaixo das costelas. E vou trabalhando a respiração. Depois que eu trabalho isso no movimento mais forçado, né, com a compressura, vou comprimindo essa região para liberar. E é bem interessante que você vai observando barulhos, porque tem muitos gases, muita coisa retida, muito ar retido nessa região. E aí o paciente começa a respirar melhor. E, a partir daí, eu deixo ele respirando, retiro a mão e vou pedindo para ele observar a respiração, relaxando o maxilar, sempre trabalhando com o maxilar relaxado, e ele observar a respiração, focando só na respiração, focando muito nisso. E aí o paciente vai entrando num movimento de respiração bem profundo, observando os movimentos, né? Focado só no movimento da respiração no abdômen. E aí eu coloco uma musiquinha, e aí eu entro numa vivência de levar ele para um lugar agradável de descanso e vou trabalhando. E é impressionante que esses movimentos de acupressura, principalmente no caso de ansiedade, é um movimento que eu sempre realizo por um bom tempo
no consultório para trabalhar esse bloqueio, porque o diafragma está muito pressionado, muito comprimido, né? As tensões, quando você toca o abdômen, a barriga do paciente, é muito duro. O paciente que tem muita ansiedade, essa musculatura ela está muito tensa. Então, eu trabalho com a acupuntura para poder, né, distender essa região e o paciente poder respirar melhor. E o resultado é excelente. E aí, Gabi? E aí, Gabi, foi respondido? Maravilha. A gente queria convidar também quem está participando. Gabi, Manuela, a gente o corpo, tocar o corpo do paciente, é muito importante que a gente esteja preparada para isso. Quando Sim. você toca um corpo, você toca um templo de profundas memórias, né? Nesse meu toque, eu posso também fazer com que abram muitas dimensões também, até pela respiração e oxigenação, que muda também. E você pode estar preparada para o que vem também dali. Vem gases, né, que flatulência que o paciente começa a soltar, às vezes pode vir vômito. Então, você tem que estar preparada para isso, para poder acolher também. Entendeu? Sim. Tudo que você toca um paciente, você toca, por mais leve que seja o toque, você toca num templo de memórias. Todo o nosso corpo é composto de memória de tudo que a gente viveu, desde o nosso nascimento e também da nossa vida intrauterina até o momento presente. Então, muitas coisas, às vezes o paciente, nossa, eu me lembrei de uma coisa, me lembrei disso, me lembrei daquilo. E todo o trabalho é baseado numa representação, ou numa respiração, num toque, em locais extremamente significativos para liberar essas tensões e esse ser que está ali aprisionado, né? Sem pedir permissão do cliente, continuamente. Eu não toco no paciente sem pedir permissão. Eu sempre peço permissão, né? Eu posso tocar seu corpo, e é muito importante que o terapeuta também esteja muito trabalhado, que suas questões também estejam resolvidas. Porque se você não está trabalhado, você nesse toque, você pode despertar muitas coisas, ou passar muitas coisas para esse paciente que são de conteúdo seu também. É uma relação muito íntima e próxima desse paciente. Então, o terapeuta tem que estar trabalhando continuamente. Às vezes, quando o paciente tem alguma história difícil sobre sexualidade, até um paciente que tem um núcleo de caráter psicopata, eu tenho uma almofadinha pequena no consultório e eu trabalho para pressionar. Então, em vez de eu colocar minha mão, eu coloco essa almofada devagarinho, até o paciente sentir que é um toque, né, do terapeuta, é um toque sagrado, é um toque de respeito. Perfeita essa observação. Tem outra pergunta aqui, Frida, que é a seguinte: na apresentação de feridas físicas nos membros inferiores, tem algum olhar emocional especial que tem que ser visto? Uma ferida física nos membros inferiores? Membros inferiores. Tem alguma associação, alguma relação emocional? Vai ter essa parte do nosso corpo, está muito representada a nossa primeira infância, né? Tem que olhar o que aconteceu aí. História tem, a perna são os membros inferiores, a nossa sustentação. Como foi essa sustentação? Como estão também as raízes dessa pessoa, né? Então, que ferida, qual o significado? Mas a gente precisa também, não existe uma coisa que assim que a gente possa generalizar. Aí vai depender muito do histórico do paciente, daquilo que a gente vai colher durante esse processo, né? Tem toda uma simbologia, todo um histórico, né, que a gente tem que olhar. Cada Né? corpo é um corpo, né? Cada corpo é um corpo, e um corpo com muitas histórias, com muitas, né? É muito delicado. Nós tivemos uma vez, até num curso que foi dado aí na Lubrate, a Vera, um módulo de corporal, estava até a minha primeira mestra de corporal para fazer esse curso. E tinha uma pessoa que tinha as costas, ela falou que apareceu umas queimaduras de segundo, terceiro grau nas costas dela, estava toda escura a costa, ela estava se recuperando. E do nada, e não houve um diagnóstico, né? Não havia um diagnóstico, por que aquelas queimaduras com bolhas tinham surgido na costa dela? E aí, quando a gente terminou o curso, lá, o módulo, nós fomos para uma sala conversar com essa pessoa e a gente começou a explorar a história. E ela tinha vivido uma raiva muito grande no processo de separação. A raiva foi tanto que queimou as costas. Até, na época, a Ivanifa pediu licença para fotografar essa costa e ela usar nas aulas dela como exemplo de como essas emoções elas podem estar presentes no nosso corpo e que assim elas podem se corporificar através de feridas, de outras erupções, né, na pele, que são extremamente que tem que ser cuidadas. Quem diria que uma coisa não possa, que uma queimadura não surge do nada, com queimadura.
mas ela tinha passado uma coisa muito grave no processo dela de separação. Uma estrutura onde a raiva estava muito contida no corpo. Então, todo o histórico, tudo isso é muito individualizado. Gosto da generalidade. Perfeito. Isso é um acompanhar, um estar junto, né? Estar junto com o tempo todo. Né? Sim. E o terapeuta tem com esse corpo dele também muito trabalhado. Eu sou uma pessoa que faço atividade física, eu faço massagem toda semana, me trabalho muito, entendeu? Medito todos os dias, trabalho muito a minha respiração. Quando eu tive Covid, eu tive muita dificuldade, porque eu tive um comprometimento pulmonar de 30% do meu pulmão. E a coisa que mais me dava, assim, me apavorava, porque eu não conseguia respirar direito, porque doía. Então, muitos pacientes também têm dor ao respirar, porque o ar não passa. E você tem que trabalhar a respiração para que essa respiração seja como um rio que corre livremente. Né? E você tem essa sensação. Né? E existem formas de você desbloquear essa respiração, né? Trabalhando, inclusive, lá na região do períneo, né? Com visualizações do períneo, como fosse também uma abertura onde esse ar adentra e sai também por essa região. Isso facilita todo o relaxamento da musculatura pélvica, que ajuda muito no processo. Ai, muito bom. Ficaria te ouvindo aqui o dia inteiro. A gente tem, acho que 2 minutinhos ainda. Se alguém que está participando quiser abrir o microfone e perguntar, Falar para o pessoal que já dei esse curso em vários lugares, a formação em fisioterapia corporal, né? Uhum. E ela ser constituída hoje de 8 módulos, porque eu incluí mais um módulo, que é a fenomenologia do corpo nas constelações familiares. Foi um módulo que eu desenvolvi durante a pandemia, e que foi uma formação em constelação online. Eu tive que criar vários recursos, e ficou belíssimo, belíssimo, e se transformou no módulo da minha formação. E, assim, vieram muitas inspirações para que eu construísse as vivências com relação à questão sistêmica. Foi muito bonito. E aí, hoje, ele acontece em 8 módulos. Então, assim... E conta mais um pouco dessa formação. Ela é online, é presencial? Quando acontece? Ela é muito interessante que ela seja presencial. Eu, na época da pandemia, vários institutos me convidaram para gravar e fazer online. Mas eu acho assim, corporal tem que ter presença. Embora esse módulo, o módulo que eu dei também na prática tenha sido online, mas tem algumas técnicas específicas que é muito importante que seja presencial para o aluno experimentar, para o aluno aprender. Então, eu gosto muito de ver meus pacientes, meus alunos, quando eles saem da formação, eles aplicando as técnicas, porque assim, precisa desse contato. E, lógico, é todo um laboratório. Né? Eu acho que presencial ele é muito mais interessante, porque eu precisava ter uma pessoa que eu fosse trabalhando, serviço de modelo, mas vocês experimentarem e estarem em contato com outros alunos trabalhando com vocês, eu acho extremamente significativo. Eu acho mais responsável também, entendeu? Uhum. E quando acontece, Frida, a formação? E onde? Quando e onde? Tem um convite aqui perto, né, em Rondônia. Convidaram, o IPEC me convidou para fazer uma formação com eles, né, em Campinas, mas eu tenho uma afinidade muito grande com a Lubrate. Sim. Assim, é uma coisa ainda que eu estou a pensar, e assim, o Tony é uma pessoa maravilhosa, e eu tenho profundo, assim, não é bem isso, eu estou brincando, eu digo para a Vera com a fidelidade da Lubrate. Mas, olha, o convite já está feito. Aqui em Campinas, a Lubrate, vamos fazer a formação presencial. Já está feito o convite da Lubrate. E aí, assim, brincando mesmo, mas é porque também esse ano está meio sabático para mim, assim. Eu não sei se é porque eu saí da Covid, então, assim, eu estou muito me curtindo minha casa, minha filha, meus cachorros também. Então, assim, mas eu acho que o próximo ano eu devo lançar uma formação, assim, porque eu acho que é um recurso tão importante, tão significativo para o terapeuta, eu não consigo me ver trabalhando sem um corpo, não consigo. E, assim, o resultado é muito rápido do trabalho, porque é um trabalho integrativo, você integra várias abordagens. Então, você pega toda essa multidimensionalidade do ser, que é extremamente significativa no resultado. Frida, então ficamos esperando essa formação, esperando que você venha para São Paulo em breve também. A Adriana perguntou quando você dará um curso em São Paulo, já tem data?
Ou ainda Então, está? vamos ter aula agora em fevereiro, e Tá, vou dar um módulo da fenomenologia do corpo em Campinas. Aí eu vou dar no IPEC, porque é um módulo da constelação, em maio. Mas eu vou estar em São Paulo, acho que é o último final de semana, Manuel, se eu não estou enganada, né? De fevereiro. Manuel está aí, pode confirmar. tá. Estou até com a passagem até. Então, vocês podem participar desse módulo, é bem interessante, né, Manuel? Sim, bastante. Ele está aqui do meu lado e balançando a cabeça. Muito bom, Frida. Muito obrigada. Gratidão por aceitar o convite. Foi muito constrangimento da internet. Deu tudo certo, foi como tinha que ser. E obrigada pela presença. Você está desde o comecinho aí do nosso simpósio. Estamos muito felizes com sua presença. Momentos, porque eu também tem uma pessoa que eu tive que atender online também, então. Aham, sim, a gente sabe como é. Mas está tudo certo. Muito obrigada. Um grande beijo. Pela confiança, né, pelo acolhimento, né? E por esse aprendizado. Eu acho assim, a gente está tão carente de transpessoal em grandes eventos, assim. Eu estou achando o máximo esse simpósio. E assim, despertando, né, dando uma aguinha na boca da gente poder se encontrar nesse grupo de nutrição, né? Os psicoterapeutas e os terapeutas transpessoais, todo esse grupo que está aí riquíssimo, né? Porque alimenta muita alma da gente. Gratidão. Com certeza. Gratidão, Frida. Obrigada. Um beijo. Seguimos. We'll be right back.